Boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 19 de maio de 2017. Esse é o verbete de número 4123. Ele tem 6 páginas, 50 logias e 10 máximos. O tema de hoje é Enciclopensenidade, a especialidade é a Neo-Enciclopediologia. A nossa verbetógrafa é a veteraníssima Eliana Manfroy, que é graduada em Psicologia e Comunicação Social, mestre em Psicologia Clínica. Ela é voluntária desde 89 da Conscienciologia, docente desde 1990 e tenepsista desde janeiro de 2008. Eu achei que eu fosse mais jurássica que você é mais jurássica do que eu, porque você é voluntária desde 89? Caraca, pare. A enciclopensenidade é a qualidade dos pensamentos, sentimentos e energias expresso pela consciência, caracterizada pela mentalidade enciclopédica, da visão ampla e pela teática do verbetorado conscienciológico. A enciclopensenidade, os enciclopensenes, o holopensene pessoal do neo-enciclopedismo, o Mater Pensene dos editores de enciclopédias, o ato de pensenizar sobre a autopensenidade enciclopédica, a biblioteca da conscienciologia. Na fatologia, o modo de pensar centrado na cosmovisão enciclopediológica, o trabalho intelectual sistemático da enciclopédia da conscienciologia, a exaustividade nas abordagens conscienciográficas, o detalhismo levado às últimas consequências cosmoéticas, a new face do enciclopedismo contemporâneo, o fato de a maior enciclopédia ser a própria consciência quando experiente, secular ou milenar. A autovivência do estado vibracional profilático, as paravivências do curso intermissivo, preparatórias ao trabalho neo-enciclopédico, o amparo extrafísico de função aos neo-enciclopedistas, o mega revezamento multiexistencial grupal, chancelado pela conscienciografia enciclopédia. Eu chamo atenção aqui na argumentologia para essa listagem de exemplos, de enciclopédias aí ao longo da história. Vale a pena a gente ler com calma, porque isso é cultura. E na acabativa foi difícil de escolher, porque tem vários verbetes. Então, eu coloquei aqui, autoinclusão verbetográfica, continuismo verbetográfico, enciclopediologia, legadologia enciclopédica e persona verbetográfica. A enciclopensenidade é a expressão da consciência com visão ampla das realidades e para-realidades, teatizada pelo autorado verbetográfico contínuo e mentalidade enciclopédica. Você considera a possibilidade de tornar-se consciência com pensenidade enciclopédica sem negligenciar o detalhismo e a exaustividade? Já exercita a autoria lúcida dos verbetes tarísticos? Na bibliografia específica, nós temos aí 5 itens. E na mega análise da equipe, expansão, enciclopédia, cosmovisão, detalhismo, abordagem, cosmoética, autorreflexão, autoprodução, escrita, conhecimento, legado, escritor, obra, crítica, revisão, conteúdo, biblioteca,
grafopensenologia, conscienciografologia e neoenciclopediologia. Então, nós vamos passar aqui para a Eliana, falar um pouquinho, né, da escolha do verbete, Eliana. Ok, bom, boa tarde a todos e todas. Bom, a enciclopédia, assim, eu me dei conta aqui mais dentro já da conscienciologia, as enciclopédias fazem parte da minha vida desde muito cedo, né? E eu nunca pensei que um dia eu iria, né, trabalhar numa enciclopédia. Então, esse tema, a gente vem construindo, eu acho que essa enciclopensenidade aqui na CCCI, né, o professor Valdo, quando startou o processo da enciclopédia, né, e eu acho que isso a gente não faz só nessa atual ressoma. E também, porque, Mabel, a gente tem muitas ideias dentro da enciclopédia que já foram propostas e que se repetem em muitos verbetes e que elas não estão ainda, nada foi escrito sobre elas, né? Uma delas é esse item enciclopensenidade, os enciclopensenes e a enciclopensenidade. Então, né, veio a ideia de poder, já pela vivência minha mesmo na enciclopédia, então trazer alguma coisa sobre essa qualificação da pensenidade. Então, não é uma expressão minha, eu não sou autora dela, isso é do professor Valdo Vieira, e a gente aqui, de uma forma, né, um desafio de tentar clarear um pouco mais o que seria essa ideia da enciclopensenidade. Esses foram os meus motivadores. Se quiser, na verdade, você puxou, né, uma enciclopensenidade que existe, né, dentro das ideias que ele trouxe e, vamos dizer assim, expandir um verbete. Isso, exatamente. Muito bem. Na fatologia, página 2, primeira linha. Como você faz para trabalhar com o detalhismo levado às últimas consequências cosmoéticas sem entrar no campo do perfeccionismo? Quando é a hora de parar para não correr este risco? Bom, aqui essa ideia tem muito a ver com o trabalho dentro da Enciclosapiens e o trabalho, claro, de autoria de verbetes, mas também muito da revisão, ou seja, a gente tenta, não que a gente consiga, né, o tal do verbete perfeito, né, não tem, acho que, eu não sei se teve um único verbete nesses 4.123, que é o número de hoje, que não tenha chegado aqui com alguma revisãozinha. Então, nesse sentido que não se consegue ainda esse detalhismo absoluto, esse perfeccionismo que nem é objetivo. Então, se tenta, sim, de maneira cosmoética, fazer o máximo de detalhismo na ideia, dentro da técnica de síntese, que é, né, a chapa verbetográfica, mas também no processo da revisão e da publicação do verbete. Eu lembro, Mabel, que o João Paulo, né, Costa fez durante 10 anos a mega-análise e ele não tinha encontrado nenhum verbete que não tivesse nenhuma revisãozinha. Eu vou contar uma coisa, que eu já contei isso aqui, mas é uma coisa engraçada. Mas eu escrevi um verbete chamado acabativa falha. Vou repetir, acabativa falha. Você sabe essa história, já contei essa história. Aí eu fui entregar o verbete, né? Revisão do verbete, nada. Perfeita, a coisa estava perfeita. Falei, yes. Não tinha um ponto, um ponto e vírgula, um itálico, não tinha nada. Aí, pimba! Na hora que eu vou olhar a sigla do meu nome aqui, né, no final do verbete, o seu tá assim, né? E.M.M. O meu estava M-A-M-I-T, né? O meu estava M.I.T sem ponto. No último ponto final do verbete, eu errei. Falei, era essa história que eu contei. Não é demais. Que João Paulo conta a tua história, é exemplar de que o único verbete que ele achou que não teria nada de revisão, ele encontrou. Ele encontrou. Nas iniciais. Não, e o verbete era acabativa falha. Perfeito. Então, no último ponto, eu falhei. É nesse sentido, então, né, que a gente tenta isso, esse detalhismo até as últimas consequências cosmoéticas, mas perfeito, nessa dimensão, nada, nem o verbete, né, nem a própria enciclopédia. Eu vou contando os meus erros, né? O outro erro meu que eu sempre conto, ó. Eu faço a revisão da etimologia. Faz, sei lá, 12 anos que eu faço isso sem parar. E eu escrevi um verbete sobre etimologia, óbvio. Aonde estava o erro no verbete? Na etimologia.
É óbvio que ia estar ali, não ia estar em outro lugar. Não é incrível isso? Isso ajuda, eu acho, Mabel, assim, a tirar um pouco também do drama do processo. Claro. Não é preciso ser perfeito, Não. para fazer um verbete, para escrever algo dentro da Consciologia. É assim mesmo, né? Então, faz parte. Agora, o que acontece? A gente não quer errar, mas erra. Então, relaxa, né? Porque depois a gente acerta. Antagonismologia, página 3, item 2. Poderia nos explicar o antagonismo enciclopédia digital, enciclopédia no papel, e como equilibrar esses dois itens em plena era digital que vivemos? A enciclopédia no papel tende a desaparecer no futuro próximo? eu espero que não, sinceramente. Aqui eu já falamos isso várias vezes em verbetes anteriores, mas essa seção antagonismologia não quer dizer que uma coisa está contra a outra, mas que elas são diferentes. Então aqui essa é a ideia. Estou dizendo que a enciclopédia digital ela é diferente, né, da enciclopédia, mesmo que seja a mesma enciclopédia, do papel. É nesse sentido. Eu penso que o papel não vai terminar. A enciclopédia no papel, assim como os livros, não vai terminar porque, né, acho que nós temos uma relação com o papel, com o cheiro, a coisa que a gente pode pegar em termos de livro, e olha, os livros existem, né, há quanto tempo em papel. Então, acho que não vai terminar. Contudo, no caso da enciclopédia britânica, né, o papel terminou. Desde 2010, a enciclopédia britânica só tem enciclopédia digital. A última edição foi em 2010, com 32 volumes, e estava vendendo cada vez menos, estava dando prejuízo imprimir aquela enciclopédia e vender. Então, hoje ela é só digital. E ela teve um upgrade por ser digital. Ela hoje é um portal de várias enciclopédias dentro dela, que você faz assinatura de alguma ou de todas. Tem a britânica escolar, a científica, ela vai por nicho, isso, né? A específica, no caso, para a universidade, só de imagens, ela vai por nichos. E você pode comprar conforme Você consegue acessar a escolar gratuitamente. Isso a gente consegue, né, pela internet. As outras você tem que pagar $70 por ano para ter acesso. Ou, no caso de um iPad ou de um celular, são $9, uma coisa bem pequena assim por ano que você pode acessar. Então, essa enciclopédia, ela terminou com papel. Agora, há outras grandes enciclopédias aí no planeta que continuam editando versões em papel. Esperamos que também isso aconteça com a enciclopédia da Consciologia. A gente deverá estar lançando aí, esperamos o quanto antes, uma versão digital, atualizada da enciclopédia. Está sendo feito um trabalho grande para isso, mas a gente ainda quer imprimir no papel. Hoje a enciclopédia está, assim, a grosso modo, um cálculo aproximado, mais ou menos entre 20 a 21 volumes de 900 páginas cada um. A última publicação no papel foram 8 volumes. Então, agora tem Agora, a digital, então, vai sair, né, Eliana? Que a gente sim, está esperando. Sim, a digital a gente está assim, fazendo um trabalho grande para atualizar tudo, né, para poder fazer a versão digital atualizada, que é uma necessidade de todos nós, né? Apesar de que nós temos a verbetomática, que é uma ferramenta de pesquisa, de busca, enfim, da enciclopédia, que ali dentro você consegue ter todos os verbetes atualizados, né? Você vai atualizando pela internet. Mas ter tudo num lugar só é mais fácil, assina como um DVD, isso, sei lá não, como com é que certeza, vai ser, né? E a ideia é que talvez nem tenha mais DVD, Não porque será? também você não vê, usa porque mais, não isso se aí usa também mais. já está. Mas como um e-book, aquele link Sim, que você sim, compra, né, e você faz baixa, download. Ontem eu estava conversando com meus alunos que fazem TCC sobre essa coisa do livro digital e o livro no papel, né? Eles têm o quê? 20 anos, 18 anos, 22 anos, né? Gente, eles continuam achando que o papel é melhor. Eles continuam achando que o papel é melhor. Ótima notícia. Interessante, né? Eles são jovens, assim, mesmo assim eles preferem papel. O livro na mão. E tem uma outra coisa que eles estavam contando. Eles falam assim, professora, não sei por quê, eu não confio no e-book. Parece que o livro no papel, a informação ela é mais verdadeira, olha que coisa louca, do que no e-book. É como se o e-book, na cabeça deles, óbvio, né, gente? Por ele ser uma coisa que não palpável, né, é virtual,
não é tão consistente. Isso psicologicamente falando, porque não tem lógica nenhuma isso, né? Interessante isso, Mas hein? isso é dentro da maneira de se interpretar, né? Sei lá. Teria que fazer uma pesquisa sobre isso. Parafatologia, página 2, quarta linha. A única palavra do Conscienciês equivalendo à enciclopédia inteira. Poderia falar sobre essa única palavra? Aqui não é uma palavra só, né? Mas, enfim, a palavra... Metáforas. É uma metáfora. Isso aqui é tomado emprestado de uma ortopensata, professor Valdo Vieira, tá na bibliografia do verbete. Ele coloca isso, né? Que pelo conscienciês, né? Essa linguagem consciencial, enfim, essa forma de comunicação consciencial avançada, uma única palavra poderia equivaler a uma enciclopédia, no sentido de trazer assim o pacote, de trazer direito em bloco tantas ideias, tantas conexões, enfim, né, nesse padrão que eu nem entendo porque não vivencio conscienciês, equivaleria a uma enciclopédia. Então, eu achei isso muito interessante e, né, lá no léxico tem essa ideia do professor Valdo e eu coloquei no verbete, mas é uma ideia dele. É a ideia síntese, né? Que lógico, isso deve vir como mais do que uma pangrafia. Então, ele vem a palavra, mas é que vem um conteúdo, provavelmente, né? Não sei, estou imaginando conteúdo, aqui. História, tudo. Todas as vivências. É um megacom. Isso. Super megacom. Exato. Não é isso? Quer falar? Ah, tá. Então, pois não. Bom, parabéns pelo verbete. Você poderia expandir um pouquinho para a fatologia na terceira linha? As paraestratégias da reurbanização extrafísica, a exemplo do neoenciclopedismo conscienciológico? Sim, tem uma ortopensata também, que o professor Valdo coloca uma série de ocorrências, de fatos, né, que constituem estratégias da Reurbex, e ele coloca a enciclopédia entre essas estratégias, né? E a gente sabe que sim, que hoje a neoenciclopediologia ela é uma das talvez, eu não digo, não tem questão de principal, mas ela é uma estratégia bem importante, né, dentro do processo da reurbanização, porque o processo da organização da cognição, vamos dizer assim, da concretude da conscienciologia em termos de conhecimento grafado, explicitado, ampliado e permanente, como né, como são os livros das enciclopédias, elas têm um papel fundamental nesse. Elas já são um pouco efeito, consequência da Reurbex, mas também elas estão contribuindo para esse processo. A enciclopédia, segundo o professor Valdo Vieira, é uma estratégia, sim, entre 5 ou 6 que ele listou, se não estou enganado, uma grande estratégia da Reurbex. Aqui na Principiologia, na página 2, o primeiro princípio é o princípio do exemplarismo pessoal dos coautores de enciclopédias. Você não fala da enciclopédia. Exatamente. Nesse coautores de enciclopédias, como é que você vê isso na nossa questão aqui de neoenciclopedistas, verbetógrafos, ao longo do tempo? Sabe, se você faz alguma correlação do passado com essa nossa enciclopédia da Conscienciologia? Eu acho quase inevitável que a gente pense, né, nas grandes enciclopédias que já foram escritas, nos movimentos, né, e o que essas enciclopédias representaram, principalmente a enciclopédia francesa, né, que a gente sabe que nós temos uma conexão. Então, não tem nada assim. Eu acho que não tem nenhuma pesquisa, pelo menos que eu conheça, definitiva sobre isso, mas a gente já trabalha assim, bastante com essa ideia de fazer esse comparativo, né, entre a enciclopédia, todo aquele processo, né, daqueles coautores, foram 140 e tantos coautores da enciclopédia, teve uma coordenação, a pessoa que levou, né, por várias décadas a condução da enciclopédia. Nós aqui também temos um processo teve a coordenação do professor Valdo, que é 2015, depois passou para uma instituição, não especificamente só para uma pessoa, e a gente continua nesse processo de coautorado, né? Então, eu acho que é quase inevitável a gente pensar um pouco, né, claro, na multi-existencialidade de que nós já mexemos com enciclopédias, evidente, o professor Valdo já mexeu com enciclopédias
em outras vidas. Né? E essa enciclopedicidade que eu falo aqui no VB está tão assim, se construindo tanto, sendo tão retomada aqui, Nina, que além desse processo exemplarista, a Enciclosapiens está fazendo esse ano, vai fazer esse ano, agora em agosto, um primeiro encontro de enciclopedistas da Conscienciologia, uma coisa que, né, nunca aconteceu. Então, e não precisam ser só verbetógrafos, tá, pessoal? Qualquer pessoa pode participar, porque os temas vão ser muito gerais. Então, a gente está realmente construindo essa... Quando vai ser? Vai ser no dia 19 e 20 de agosto, um sábado e domingo, aqui no CIAEC, aqui em Foz do Iguaçu, e ele é aberto para qualquer pessoa interessada. As inscrições já estão abertas para quem quiser se inscrever. Tem ali Tertuliano, né, que já quer garantir aí, passagem, etc., já estão abertas aqui na recepção do CIAEC. E isso é o mesmo do congresso, não é isso, Eliana? O encontro, ele é um encontro... Então, explica aí. Ele é um encontro assim, o que é esse encontro? Nós vamos nos encontrar, né, pesquisadores, vamos nos encontrar, e futuros verbetógrafos, enfim, para trazer pesquisas pessoais, temas de interesse, né, principalmente porque este primeiro encontro, que haverão outros dentro da Enciclosapiens, ele tem a seguinte temática: do iluminismo, aí a gente vai falar, né, da enciclopedia, da importância do iluminismo, da enciclopedia francesa do século XVIII, a para-iluminismologia, que é uma neociência que o professor Valdo propôs dentro do DAC, onde ele mostra que a para-iluminismologia é quase um sinônimo de conscienciologia. Ele até usa essa expressão, o iluminismo avançado, conscienciológico, né? A gente, daquele processo que já foi importante, foi um divisor de águas, foi paradigmático, todo o processo lá do iluminismo e da enciclopedia, hoje a gente está em alguma coisa muito mais importante e avançada. Talvez fizemos aquele processo e hoje estamos indo muito além. Então, a gente está convidando já as pessoas para virem, né? E eu acho que esse holopensene do enciclopedismo, do neoenciclopedismo, ele está assim, cada vez mais forte, firme, presente. Né? Então, esse encontro, assim, as pessoas vão apresentar trabalhos, teve uma chamada, né, de trabalhos, vão apresentar artigos, pesquisas, né, vai ter conferências, enfim, vai ser encontro assim, de cientificidade nessa área da neoenciclopediologia. E logo vai ter um folder aí para vocês verem, mas já está, esse evento já está aí na agenda, vocês já podem se programar para vir, 19 e 20 de agosto. Já fiz aqui a boa propaganda, né, Mabel? Obrigada pela oportunidade. Verbete. Obrigada. E na página 5, retilinearidade, pode ampliar um pouquinho o número 4, detalhismo, porque esse é um problema que eu tenho, não consigo ser bem detalhista. O detalhismo, né? A técnica do detalhismo, ela é importante em tudo, né, que a gente faz. E na questão da escrita, ela é muito séria. Eu penso que, como eu coloquei aqui nessa listagem, o que eu coloco lá? Que são atributos que são desenvolvidos na medida em que a gente vai desenvolvendo essa mentalidade enciclopédica, essa enciclopensenidade. Então, assim, a chapa verbetográfica, né, esse padrão aqui, esse conforto proposto para essa enciclopédia específica, ela exige que você desenvolva pequenos detalhes de tudo. Por exemplo, há uma diversidade imensa de formas de colocar vírgulas, ponto e vírgulas, ponto finais, ponto sem negrito, ponto com negrito, ponto e vírgula sem negrito, sem itálico, com itálico. E tem que fazer tudo isso sem se irritar. Sem se irritar. Aí vem a importância. Por isso que o professor Valdo colocou isso para nos educar. Que nem ele diz assim, não me irrito com isso, não é isso que ele fazia? Faz tudo lá e não se irrita, ele mostra a mão. Ou seja, a enciclopensenidade é isso, assim, ligado à sua pergunta do detalhismo. É você desenvolver essa cuidade, essa atenção aos detalhes que fazem a diferença no conforto. Um ponto e vírgula, com itálico ou sem itálico, ele tem uma função dentro do objetivo de um verbete, que é o conteúdo e forma coesos, claros e esclarecedores. Então, isso é o detalhismo que a gente
está trabalhando, e não é que por ter escrito mais verbetes ou revisado verbetes, que a gente tem isso aqui resolvido, né? Eu vejo que me falta muito detalhismo, mas eu estou trabalhando. Trabalhar na enciclopédia, escrever verbetes, ajuda a desenvolver detalhismo. Olha, leia o verbete dessa moça aqui, que vai te ajudar, chama Apreço Textual. Ela defendeu na quarta-feira, que é justo que você está querendo saber do detalhismo. Tá? Obrigada. Eliana, na fatologia, na primeira página, você fala do modo de pensar centrado na cosmovisão enciclopediológica. Você pode comentar? Sim, aqui eu acho que isso, o primeiro item aqui da fatologia sempre tenta continuar tentando explicar o que é o tema do verbete que a gente está fazendo. Essa é a técnica da fatologia. Então, a enciclopensenidade, ela é uma forma de pensenizar, uma forma de pensar, uma mentalidade. Além de tudo, aí, detalhismo e coisas assim, bem do conforto, a gente vai trabalhando com a enciclopédia e você vai desenvolvendo essa cosmovisão no sentido de que você pega algum tema ou alguma ideia, imediatamente você já começa a fazer correlações com vários outros verbetes, com várias outras ideias, com 70 logias que estão no verbete, que você vai ter que trabalhar aquele tema. Então, não tem como, não tem saída, você vai ampliando a sua cosmovisão, a sua forma de pensar, o seu detalhamento das coisas, as suas conexões que você faz, as ideias que você correlaciona com, às vezes, uma pequena palavra, uma simples ideia, uma única ideia. Então, é nesse sentido que a enciclopensenidade é importante. A gente vai ficando mais, assim, pensando grande, pensando maior, sem esquecer, paradoxalmente, o detalhinho, a mínima coisinha, o mínimo cuidado, às vezes, com uma questão, né, da técnica verbetográfica como um ponto final, ser em negrito ou não ser em negrito. E dentro dessa pensenidade, você fala também na página 2, na última linha, o fato de a maior enciclopédia ser a própria consciência quando experiente, secular ou milenar. A gente tem aquela expressão, né? Fulano é uma enciclopédia ambulante. Enciclopédia ambulante, né? Quando a pessoa sabe muito, sabe né? muito, Então, a enciclopédia tem essa ideia de que ela tem todo o conhecimento ali, né? E dentro até aquele momento histórico, as enciclopédias que são gerais, que não são só temáticas, elas pretendem ter todo o conhecimento, né? Aqui essa ideia também é tomada, emprestada do léxico de Orto Pensatas. Eu aprendi essa técnica com o nosso colega Oswaldo Vernet. Ele procura, nos verbetes dele, ele procura exaustivamente no léxico itens relacionados com aquela temática. E a partir de Orto Pensatas, ele faz muitos itens no próprio verbete. Não é que a gente copia literalmente, não, né? E, de qualquer forma, se está copiado, também está referenciado na bibliografia, que essa é a técnica de referenciação no verbete. Mas a gente vai pegando ideias, e essa ideia não é minha, ela é muito, muito grande, ampla, que nós somos, né, como consciências multiexistenciais, com toda a nossa bagagem, com a nossa holomemória, nós somos também grandes enciclopédias, né, então, conscienciais. E no verbete, geralmente, a gente traz uma fatuística, uma experiência da gente, né? Então, dentro disso daí... Marilux, quantas vidas, quantas ressomas, quantas vivências, né? Pensar tudo que a gente já, né, traz na holomemória, no paracérebro, nós somos uma enciclopédia nesse sentido, né, consciencial, né? Valeu, obrigada. Pensenologia, página 1, primeira linha. Interessante como a enciclopensenidade acaba conectando com seus afins. Deixo um relato curioso. Depois de alguns meses procurando comprar um pequeno apartamento no Porto, finalmente encontramos na rua João Grave. Como de hábito, investigo a história dos homens que nomearam ruas. Me surpreendi quando li que esse cidadão português do século XIX dirigiu o dicionário enciclopédico Lelo Universal. Interessante. Parafatologia, página 2, quarta linha. Poderia expandir sua visão sobre as paraestratégias
da reurbanização extrafísica, a exemplo do neoenciclopedismo conscienciológico? Sim, a gente comentou aqui rapidamente, especificamente sobre a enciclopédia, né? Mas a grande estratégia da Reurbex é a própria conscienciologia. Então, nada mais na implantação da conscienciologia no planeta e aí com todo o processo que não só teórico, evidente, mas, né, com tudo que ela traz de vivencial, de estilo de vida, de mudança mesmo, de paradigma pessoal, grupal, coletivo, né? Então, são várias as estratégias, não são, pelo menos, as que o professor Valdo colocou no Morto Pensar, até não vou saber a página, para dizer para vocês aqui. Colocou umas 5 ou 6 estratégias, né? Por exemplo, a Cognópolis, a CCCI é uma estratégia, né? Claro. Esses locais, essas cognópolis, essas cidades do conhecimento. E a própria conscienciologia é uma estratégia. E a enciclopédia, então, entra nessa listagem, né? E tudo isso com o objetivo de... O que é a Reurbex? Não são as consréus ressomadas, né, que aliviam os ambientes extrafísicos mais degradados e aliviando limpando esse processo extrafísico, também acaba melhorando aqui o planeta, mas elas chegam e precisam de, basicamente, reeducação, assistência, esclarecimento, né? E aí, essa é a grande estratégia da cognição. A Mabel vai me ajudar aí. Então, nesse sentido, a enciclopédia, ela é, assim, essencialmente reurbanizadora, né? Porque ela trabalha nessa reeducação. Mabel, me ajuda aí. Não, estou para ajudar. Aqui no livro do Zéfiro, na página 139, existe um quadro comparativo que é baseado num verbete do professor Valdo, que mostra o que ele propôs da intrafisicalidade, que na verdade era uma cópia caricata da extrafisicalidade, que é mais ou menos o que você está falando, né? Como você ajudar na Reurbex é trazer coisas mais avançadas para a dimensão intrafísica. Então está aqui, ó, Campi das instituições conscienciocêntricas, que é o Paracampi. A Cognópolis, que você falou, que são as Comunex, a contrapartida extrafísica. As instituições conscienciocêntricas, e ele coloca como contrapartida, presta atenção, centrais extrafísicas. Vou repetir. Instituições conscienciocêntricas, centrais extrafísicas. Aí ele coloca os laboratórios, aí os paralaboratórios, que na verdade ele chamava de paraambulatório. Depois tem o megacentro cultural, a parapsicoteca. Depois tem as residências conscienciocêntricas, as comunexes, as pararesidências, e assim vai. Então, essa tentativa, né, da Reurbex, no caso aí, na tentativa dele, né, de trazer para a dimensão intrafísica algo mais próximo das comunidades mais sadias, para que a gente tenha um respiro em termos de Reurbexes, né, uma coisa assim meio para fazer o contraponto. E a conscienciologia, obviamente, ela está dentro disso, né, nesse contraponto. Só falar uma coisa aqui, eu passo para você, Keiko. Essa tele tertuliana está sugerindo que na página 5, em retilinearidade, gostaria de sugerir o atributo do autodidatismo na sua listagem. Uhum. Então, na Pensenologia, página 1, na 4ª linha, eu queria que você ampliasse, né, explicasse a forma holopensênica favorecedora da mental somaticidade das bibliotecas e salas de estudo, como a gente pode tirar melhor proveito disso, né, e também falando sobre o holociclo, holoteca, o próprio tertuliário, né, provavelmente vai servir de forma holopensênica no futuro, né? Com certeza. Com certeza, Keiko.
As bibliotecas têm já, né, elas têm essa forma holopensênica favorecedora desse processo, né, e até eu apresentei um verbete há algum tempo atrás chamado Biblioteca Retrocognitiva, porque com certeza nós frequentamos muitas bibliotecas ao longo das existências, e quando a gente volta ou revê essas bibliotecas, isso pode causar retrocognição, né? Então, por quê? Porque ele tem uma forma, a forma nossa pessoal e a forma holopensênica do local, pelo objetivo, pelo que as pessoas fazem ali, né? Tem bibliotecas seculares em que consciências em vários séculos passaram por ali e deixaram aquela energia. Salas de estudo, a nosso próprio escritório pessoal, onde a gente trabalha. E aqui nós temos na Cognópolis, aqui também em outras instituições, locais que têm isso, está sendo construído e macetado de uma forma muito intensa. Nós temos o holociclo, nós temos a holoteca, nós temos esse tertuliário, que é um debatódromo, né? O espremedor de cérebros. Aqui, gente, aqui já foram... há quantos anos já tem o tertuliário? Todos os dias nós temos essa atividade, fora outras atividades que acontecem, né, num único dia. Enfim, então, e essa forma está sendo construída, está sendo cada vez mais carregada, né, no PEN, né, nessa mental somaticidade, e a gente tira proveito disso, quando a gente vai a esses locais, né? Por isso que muitas pessoas dizem que elas conseguem escrever melhor o seu verbete no holociclo, quando vão na holoteca, escrever um artigo, escrever o seu livro, tem ideias, né? Aqui dentro também trabalhar nesse sentido, ou em cursos específicos, campos, como por exemplo os cursos de imersão na escrita, né, da Unescom, o Laboratório de Consciência e Grafologia, aqui do CAEC, lá no Rio de Janeiro, no Saquarema, né, o campus ligado ao IPC, tem o Pesquisário, né, e em São Paulo eles têm também um ambiente assim, enfim, na Aracê também há um local específico. Então, esses locais vão criando essas formas holopensênicas, mas às vezes uma simples biblioteca, que nunca é simples, né, de uma escola, de uma cidade, né, das menores, as mais sofisticadas, até a pessoal, elas já são formas bem favorecedoras desse processo aí. E elas têm a ver com enciclopensenidade, né? Eu estava lembrando esses dias, eu estava conversando com alguém que foi para a Grécia recentemente, os nossos amigos, né? E eles foram lá conhecer as ruínas, o oráculo de Delfos, o que sobrou, para tentar perceber as energias. Eu falei, olha, daqui a alguns milênios a gente vai visitar o tertuliário, as ruínas do tertuliário, ver o que sobrou, para ver se a gente tem retrocognição. É mais ou menos isso, né? O megálito. Assim, megálito, holoteca. As coisas que vão durar Aí pega uma pedra para ver, olha, isso aqui fazia parte da construção, né? O nome CAEC, assim, que não dá nem para ler direito. Inevitavelmente, esse é o ciclo. Né? Nós vamos fazer outras visitas. Tem um teto que a gente diz, nossa, eu acho que eu senti muita repercussão nesse lugar, eu estive aqui. Não é? Melhorou. Tem alguma pergunta aqui? Quer perguntar? Ah, não, você tá. Ah, eu estou achando que você está com o microfone, não. Aí essa questão das bibliotecas e até fazer uma propaganda retrocognitiva. Que, olha, a OIC, ela colocou, não sei se vocês viram o papel de parede que a OIC colocou na recepção. Sim. Aquilo lá é impactante. Então, quem está pensando em fazer consciencioterapia, eu acho que aquilo lá é um convite, né? E se não está pensando, ao menos vá visitar a OIC. Para ver o papel de parede. Uma parede inteira, que é a biblioteca. É aquela dos Estados Unidos, né? Acho que é aquela biblioteca de Maryland. Você sabe aonde tem isso também? Na Consecutivos. Na Consecutivos, exatamente. Eles também fizeram um painel enorme assim. De um ambiente que é muito bom. Aí você tira a foto e parece que você está dentro daquele ambiente. Muito bom. Podemos continuar? Então, página 2, Fatologia, 5ª linha. Fale mais sobre a New Face do enciclopedismo contemporâneo. Sim, essa New Face, né, essa nova cara, as novas caras das enciclopédias, as enciclopédias digitais, principalmente, né? E também enciclopédias, mesmo em papel, com ilustrações, enfim, uma sofisticação incrível. E nós temos também, né, a Wikipédia, né? Também que é uma cara nova, uma coisa diferente. Né? A Wikipédia, assim, ela é muito
difícil até falar dela, porque tem várias opiniões, né? Ela, assim, por ser extremamente aberta, democrática, participativa, é um espaço que as pessoas, qualquer pessoa pode contribuir lá, ela tem uma abrangência imensa, já tem 200 e tantos idiomas, e, enfim, infinidade de países, enfim, mas ela tem bastante assim... inconsistências. E ela tem que ter muito cuidado com esta, né? Eu nem considero ela uma enciclopédia, realmente, mas ela é uma new face. Não, ela é uma new face. No processo contemporâneo. Então, às vezes o pessoal nos pergunta assim, posso pesquisar na Wikipedia? Então, você pode começar uma pesquisa na Wikipedia. Você pode, porque lá você vai encontrar várias coisas, mas jamais terminar lá, ou se é a sua única fonte de pesquisa. Se vocês observarem, nos verbetes, não tem. A gente na revisão, né, na linha editorial da enciclopédia, a gente não considera como referência, né, infográfica, webgráfica, a Wikipedia. A gente orienta o verbetógrafo a não colocar isso, ou começar ali a pesquisa, mas imediatamente ir para outras fontes mais seguras. Mas é o que está dado aí, né, hoje no planeta. E, pelo jeito, ela vai continuar muito tempo. Ela pegou. O próprio Google acaba sendo uma espécie de, né, uma grande enciclopédia que a gente já tem até o verbo, tudo. né? O verbo googar. Dá uma googada aí, vê se você acha alguma coisa. Não é assim que se fala? Então, essas são as novas caras. As novas caras da vida digital. Efeitologia, o último efeito, o efeito do verbetorado conscienciológico. Se você pudesse comparar com a questão da reurbanização, do auxílio na reurbanização, eu acho que, não sei, primeiro você fala e depois eu aqui eu pensei basicamente no efeito do verbetorado conscienciológico para o verbetógrafo. Mas isso aqui é muito grande, pode ser para o verbetógrafo, para quem assiste, para a própria enciclopédia, né? Então, esse efeito pode ser muito amplo, mas eu pensei aqui, quando a pessoa escreve um verbete, né, quando ela faz essa autoinclusão, decide fazer essa autoinclusão verbetográfica, e a gente tem tanto relato, tanta experiência pelo processo de revisão, de contato com os verbetógrafos, de como isso muda, às vezes muda alguma coisa, às vezes é um divisor de águas na vida da pessoa, né, esse efeito, assim. A pessoa ganha autoestima intelectual, ela às vezes é a primeira coisa que ela escreveu. Se pessoal, para quem não sabe, por exemplo, que está ouvindo pela primeira vez aqui, ou não conhece muito da conscienciologia, a enciclopédia ela é aberta a qualquer pessoa interessada em escrever um tema sob a ótica do paradigma consciencial. Então, não é exigido que a pessoa seja voluntária, que tenha cursos de conscienciologia, apenas que ela prove um tema, né, ele vai ser avaliado, a conexão, a coesão com o restante da enciclopédia, e ela trabalhar esse tema sob o paradigma consciencial. Senão não tem razão de estar na enciclopédia, poderia estar em qualquer outra enciclopédia aí. Então, nesse sentido, ela tem sido, muitas vezes, Mabel, a porta de entrada de pessoas para a conscienciologia, para muita gente tem sido o tertuliário e os verbetes. Então, eu acho que esse efeito é muito importante, e isso tem a ver com o Urbex, né? Com a própria auto-urbanização, às vezes. Eu pensei nesse efeito porque a gente não tem a dimensão, pelo menos eu não tenho a dimensão do que uma reciclagem que escrever um verbete proporciona, e o efeito disso, como isso ajuda na reurbanização do nosso próprio público, né? Porque, querendo ou não, diretamente, ao elaborar a própria cognição, ao entender a neossinapse, ela vai favorecer aí um novo olhar seu de si mesmo e das outras consciências para você. E isso, acho que movimenta, de uma certa maneira, uma partezinha de responsabilidade na reurbanização. Então, esse efeito me chamou a atenção. Penso que sim, penso que sim, que isso... se não tem um verbete com esse nome, tem alguns verbetes muito próximos dessa ideia de pessoas que escreveram sobre o que a verbetografia significou em termos de resultados. Né? Então, é muito variável, mas o efeito, assim, acho que o grande efeito geral mesmo é a gente estar construindo essa grande mentalidade, né? Construindo essa mega GESCOM, que importantíssima para o autorrevezamento também, né? E, de alguma forma, claro,
para escrever um verbete, mesmo que você não faça aquela mega reciclagem, né? Às vezes você fala de um tema que você ainda não superou totalmente, mas ajuda Mas muito. tem acesso sim. a algumas questões, alguma coisa muda, movimenta, E né? às vezes ajuda mais um leitor, um tertuliano, um tele, do que a própria pessoa. Interessante como a gente tem esses feedbacks. Nossa, aquele teu verbete, que para mim nem mexeu tanto, né? Aquele teu verbete fez com que eu entendesse isso e isso, e decidisse fazer isso e mudasse. Então, você leva até um susto, né, de como o efeito pode ser grande. Queria que dissesse aqui na primeira página, se pudesse comentar aqui na pensinologia, na penúltima e última linha, o ato de pensionizar sobre a autopensionidade enciclopédica. Pois é. Você podia expandir aqui É quase uma meta-pensionidade. E como é que seria isso? Meta-enciclopensionidade. Meta-enciclopensionidade, olha aí. Então, já fica a sugestão para vocês escreverem sobre isso. Quem tem ideia, quem tem ideia é responsável por ela. Quando eu aprovei esse título e comecei a pensar sobre essa enciclopensionidade, eu me dei conta que comecei a fazer exatamente isso, né? Eu comecei a pensar o que era pensionizar sobre a pensionidade enciclopédica, sobre a enciclopensionidade, né? A gente vai se dando conta que, no meu caso, aí eu vou falar da minha reciclagem, me ajudou muito, me reeducou muito no sentido de pensar de uma maneira mais retilínea, mais reta, mais coerente, mais lógica. Eu fiquei muito mais clara na forma de pensar, clareza mesmo, para mim mesmo, na forma de pensar uma ideia, na forma de expressar, na forma de escrever, né? Então, eu fui me dando conta das mudanças pensênicas que o trabalho contínuo, né, nesse holopensene específico de enciclopédia, vai construindo na gente. Então, esse item é tentando falar um pouco disso, né, quando a gente para e pensa o que é pensar de uma maneira mais enciclopédica, mais cosmovisiológica, maior, mais abrangente. Né? E isso está em processo, claro, né? Eu estou recém começando. Essa é a cabeça da holotecnologia. Né? Essa coisa da cosmovisão, né? De holoteca, de tudo. É tudologia. Eliana, eu quero aproveitar ali a fala da Heloísa. Não. Da Marilux? Não. Lauísa. Heloísa. Da Lauísa. Da efeitologia. Ela perguntou sobre o efeito do verbetorado conscienciológico, mas eu queria que você falasse, pensando na efeitologia, o último item da numerologia, o efeito que faz também a parapensenidade da Equipex sobre o verbetógrafo. Aqui a gente pode dar uns pitacos, né, Nina? Porque até por não ter a totalidade da compreensão de como é que é esse negócio. Não tem dúvida. Aqui eu vou construindo na numerologia assim, os vários tipos de pensenidade ligadas, claro, eu estou falando aqui da enciclopédia da conscienciologia, né? Tanto que é o item que se repete em todos. Eu vou construindo desde o leitor, passa pelo verbetógrafo, quem revisa, né? quem consolida a enciclopédia, a equipe, do propositor da enciclopédia, que é o professor Valdo Vieira, a equipe intrafísica e a Equipex. Então, eu vou numa construção dessa pensenidade. E aqui, claro, a gente fala de uma parapensenidade dessa Equipex. A gente percebe que esse processo, ele tem um escopo extrafísico grande, importante, né? Que muitas ideias, inclusive, muitas coisas que a gente tem escrevendo, só pelo fato de escrever um verbete, a gente já sente esse tipo de conexão, né, com essa mentalidade, com essa paramentalidade, né? E eu acho que, em termos gerais, na obra como um todo, há uma Equipex bem técnica, bem específica, né, desse trabalho, né, que a gente sente aqui no Tertuliário todos os dias, que a gente percebe no trabalho diário da Enciclosapiens, e quando a gente está trabalhando, né, dentro dos próprios verbetes. Essa chapa, ela faz essa conexão, né? Essa chapa desenvolvida ao longo de bastante tempo, né?
E eu tenho certeza, Nina, que a enciclopédia é um projeto, né, do extrafísico, e existe uma para-enciclopédia. Não há dúvida nenhuma que essa enciclopédia aqui, materializada no intrafísico, ela está fazendo, como você falou no seu livro... É a contraparte. Essa contraparte, essa cópia, tentando fazer o melhor, nós estamos tentando o melhor possível, trazer para o intrafísico esse escopo todo aí de cognição conscienciológica que já tem no extrafísico. Então, assim, já tem para-verbetógrafos, tem para-revisores, não tenho dúvida disso, né? E eu tive uma experiência pessoal de acessar essa enciclopédia extrafísica, né? Antes mesmo de conhecer e começar a trabalhar né, nessa intrafísica. Então, né, acho que partiu da Equipex, partiu do extrafísico, e a gente só está tentando aqui materializar algumas coisas, né? Como tudo, Mabel, como você colocou. Eliane, na página 2, na fatologia, você fala da reação mental somática em cadeia derivada do labor enciclopédico. Você já tem você pode falar isso de cadeira, que você já trabalhou lá embaixo, no holociclo, trabalha aqui, trabalha como revisor, está sempre aqui. Comente um pouco para nós sobre isso. Eu adoro esse lugar aqui, por exemplo. É um fato, né? Que a gente, quando você começa a trabalhar aí, dessa maneira, produzindo, né? Assim, toda a técnica, e não só a verbete, livro conscienciológico, artigo conscienciológico, o labor, a escrita e o estudo dentro da conscienciologia, você entra nessa reação mental somática em cadeia. Você já vai conectando uma coisa com outra, você já vai ampliando aqui, nós temos tantas técnicas, né, na conscienciologia, só da conscienciografia que alimentam, né, que fazem com que essa máquina de produção mental somática, escrita, que ela seja cada vez mais azeitada e forte, grande. Então, quando você começa isso, e você assim dá uma continuidade, tem uma disciplina, não tem gaps muito grandes nisso, e a gente tem o privilégio de estar hoje aqui se dedicando, né, só ao voluntariado conscienciológico, isso começa assim a fazer parte, é quase uma segunda natureza, você começa naturalmente a ter essa produção, a ter esse olhar, a ter essa enciclopensenidade, de começar a conectar tudo com tudo, né? Vem uma ideia, você já está num curso, em algum lugar, olha, fulano, tal ideia, tem verbete tal, tem não sei o que tal, tem um artigo na revista tal. Quer dizer, é nesse sentido, você vai ampliando, né, a sua visão, que não precisa ser propriamente de conhecer os verbetes da enciclopédia todos, mas você começa a fazer uma grande conexão de todo esse conhecimento. Claro, dentro do que eu já alcanço, que é pouco, do que eu já consigo, mas isso eu percebo que é um crescendo. E é isso que eu chamo de reação mental somática. Você vai, assim, aumentando o seu escopo, você vai ficando com mais estofo, né, nesse sentido. Isso é o trabalho diário, isso é o dia a dia que vai dando. Um pouquinho por dia, um grãozinho por dia, a gente chega lá. Eu achei interessante também, aliás, os dois são ótimos, né, o paradoxo. Mas o último, você poderia falar um pouco, é o paradoxo do saber enciclopédico, geralmente construído coletivamente, poder ser apreendido de maneira individual. Esse é legal. Aqui, acho que ele já é bastante, né, já autoexplicativo, não precisa nem a gente ampliar demais. O saber enciclopédico, ele é construído coletivamente. As grandes enciclopédias não são de autoria de uma única pessoa, né? Elas são coletivas. Mas a importância da sua participação, da sua apreensão do processo, né, lá dentro, a própria enciclopédia francesa, né? Foram muitos autores, foram muitos colaboradores, mas cada um deixando a sua marca, a sua pensinidade lá naquele trabalho. Conosco é a mesma coisa, não importa, né? O ideal é que eu não deixe apenas um verbete, o ideal é que eu deixe mais. Mas se eu deixar um verbete com a minha energia, com a minha forma de pensar, com o meu tema de pesquisa, com a minha reciclagem, né? É coletiva, mas de alguma forma é extremamente individual também, né? É nesse sentido aqui.
E é no sentido também do autodidata, né? Porque ele interessa, ele vai lá e vai pesquisando, no caso aqui da Conscienciologia, Sim. pesquisando os temas que ele está precisando, por exemplo, para colocar num verbete, na remissiologia. Ele vai lá, procura, vai ler. Então, ele se torna um autodidata ali, né? O interesse dele. É um conhecimento individual, por muitas geral, consciências, mas que uma única consciência, se teoricamente, pelo menos, pode apreender isso também, se ela quiser, individualmente. Valeu, obrigado. Oi? Eliana, eu estou vendo aí a sua fala, parece assim até de ser difícil falar sobre a questão da cosmovisão e voltar para a visão pontual do assunto, né, da gente. Então, porque só quando a gente vive aquela experiência ali que a gente sabe. Então, às vezes fica até difícil para você falar sobre isso, né? A gente fala, a gente verbaliza, mas não só a experiência mesmo. Porque, para mim, eu mandei os 3 títulos dos últimos verbetes agora, eu achei muito interessante. O que eu menos achei que ia ser aceito foi o que veio para mim. Então, no momento ali, eu ampliei a visão e comecei a entender um pouquinho. Ali foi me dado um extrapolacionismo, né? Naquele assunto. Vai mais fundo nisso aqui, que é o que você tem que trabalhar. Então, de repente, eu comecei a me ver sobrepairando o assunto, mas com aquela visão pontual naquele típico que a gente tem, né? Aquilo que a gente não quer mexer muito na ferida, né? Então, foi muito legal. E o que eu estou fazendo agora dentro desse verbete, eu vi assim, que era exatamente o que eu precisava para esse tempo que eu estou agora, fechar um ciclo para me começar outro. Então, eu estava buscando o que eu preciso fazer para me crescer, para me subir mais um patamar. E eu vi que era esse assunto que eu tinha que resolver, né? Que o verbete chama amizade ginessomática. Então, estou fazendo ele exatamente isso. Olha para você ver, eu já venho numa situação que eu não tinha me dado conta, que eu já venho com conflito com a minha própria mãe, né? Que é a mulher, né? Então, ali vai. Aí a gente começa a pensar nisso aí, nessa questão da cosmovisão e visão ampla, mas, ao mesmo tempo, pontuando ali aquele mínimo que a gente não estava olhando. É muito legal. O verbete não tem só quem faz mesmo para saber, né? E ouvindo a sua fala, assim, a gente pode me ver à mente assim. Tudo cabe na Enciclopédia da Conscienciologia, porque na Enciclopédia da Conscienciologia é a cognição sobre a consciência, e tudo tem a ver com a consciência. É claro que a enciclopédia ela tem uma linha, ela tem, né, enfim, cada título é pesquisado, o que não está mais aqui, mas aqui que faz parte da equipe de títulos, né, que avalia. Vocês imaginem, recebe um título e aí tem que procurar, hoje em 4.123 verbetes, se já não tem aquele título parecido, às vezes é outro nome, mas a definição, ou se não está na sinonímia, né, ou se aquele tema já foi tratado. Então, vocês vejam a exaustividade do processo de procurar. Mas, em tese, todo assunto, né, pode ser, que se refere à consciência, pode ser tratado na enciclopédia sobre a ótica do paradigma consciencial. Eu lembro do seu verbete, esse que você falou que está fazendo, ok? Mas o seu verbete visagismo, que foi muito bom, muito importante, foi muito assistencial. Eu lembro que teve muita pergunta, faltou tempo, as pessoas queriam saber muito mais. Quer dizer, você vê, visagismo, tá, tudo bem. A questão de como a pessoa expressa pelo visual dela, né? Pelo que eu entendi, tá? Se você pode falar muito mais. A sua essência, as suas ideias, o que ela quer passar para as pessoas. Isso é muito importante, consciencialmente falando. E isso tem espaço na enciclopédia. Tem um verbete, a professora Mabel, que é importantíssimo, que chama boca. Olha, a gente acha até... Leiam esse verbete, é muito sério. Então, de alguma forma, eu acho que isso é muito legal na enciclopédia da Conscienciologia. Cabe tudo, sim. Claro que bem trabalhado, bem fundamentado, bem desenvolvido. Mas ela é a enciclopédia do cosmos. Como o professor Valdo dizia, o livro da ciência das ciências. Então, a gente pode, sim, trabalhar essas questões pessoais, de reciclagem, enfim, mas, às vezes um tema que a gente não pensava que iria causar tanta repercussão, fazer tanta assistência, né?
Faz. Eu lembro, eu era monitora do seu verbete visagismo. Nossa, foi muito impactante. E um tema que, às vezes, meio desavisadamente, tu diz, visagismo, né? A questão da aparência. Não, é muito sério. Tem tudo a ver com o processo da consciência. Gente, eu só queria lembrar que hoje vai ter o lançamento do Homo Lexicógrafos na Aliança Francesa, aqui em Foz do Iguaçu, às 19 horas. É o livro do professor Pedro e da professora Jaqueline. Então, estão todos convidados aí hoje, então, na Aliança Francesa de Foz do Iguaçu, às 19 horas. Parabéns pelo tema, pelo verbete, enciclopensenidade. E aí, em complemento ao que a Lúcia e você trouxe, eu estava recordando que na apresentação do meu primeiro verbete, eu tive um insight para fazer o segundo verbete, a partir dos debates que aconteceram aqui aqui no tertuliário, e o quanto, assim, um tema que você, a princípio, nem sabe se posicionar direito, o quanto que ele vai ajudando você a aprofundar na sua intraconsciencialidade, né? Comigo foi importantíssimo. Eu comecei a conversar sobre cinema, depois eu censura, e aí o quanto de insight a gente vai tendo, né? A questão da multiexistencialidade, da multidimensionalidade, os seus traços pessoais também, né? O quanto de autocensura a gente não tem, e por aí vai. Então, foi mais um complemento. E lendo o seu verbete, eu gostei muito aqui na pensenologia, a forma holopensênica favorecedora da mental somaticidade das bibliotecas e salas de estudo. E fiz também um retrocesso aqui dessa existência. Acho que desde pequenininha eu conhecia todas as bibliotecas por onde eu passava, escola, todas as escolas que eu fui, eu era bem amiga das bibliotecárias, e como a gente se sente bem nesse universo, né, das bibliotecas, próximo dos livros. E aí, se você pudesse comentar um pouquinho a motivação pela qual você colocou esse item na pensenologia. Sim, e essa sua história ela é muito comum entre nós todos, né? Assim, aqui a gente encontra muita gente aqui na CCCI, que é rato de biblioteca, assim, tem isso desde muito cedo. Eu acho que você chegou um pouco depois, eu fiz um verbete alguns 2 meses atrás, eu acho, que eu apresentei aqui, que chama a Biblioteca Retrocognitiva. Então, de como as bibliotecas, né, nós fomos frequentadores de bibliotecas ao longo de várias vidas, e elas podem ter essa forma, elas têm essa forma holopensênica forte. Talvez da nossa passagem por algumas daquelas bibliotecas, de nós termos livros naquela biblioteca, de termos estudado lá, ou simplesmente a forma holopensênica que vai sendo construída por todas as consciências que vão passando por lá, pelos autores que estão lá, através dos livros. Então, são espaços assim que realmente eles são especiais, são diferenciados. E a gente falava também que a gente encontra e busca implantar isso aqui também na CCC e na Cognópolis. Nós temos o Holociclo, a Holoteca, a ideia do megacentro cultural, o próprio tertuliário, né? Há laboratórios que, de alguma forma, funcionam dessa forma também, né? Para eliciar isso na gente. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai construir como uma enciclopensenidade, uma mentalidade enciclopédica. A gente vai construindo, também as formas holopensênicas favorecedoras desse processo, a gente vai construindo. Começa construindo em casa a sua biblioteca. Primeiro, a biblioteca mais importante para você é a sua biblioteca, né? O seu local de trabalho, onde você estuda e produz e escreve, né? Então, isso aqui para mim é uma coisa bem legal, bem importante, assim. E eu quero estudar muito mais. Eu e a professora Nina temos um projeto, né, de fazer visitas a algumas enciclopédias mais significativas aí, né, bibliotecas mais significativas, e escrever sobre isso, também uma questão de dicionário sobre a questão da história do livro, porque eu tenho certeza que eu vou me encontrar, assim, em termos de retrocognição, em alguma que outra biblioteca, principalmente lá na Europa, que são as mais antigas. Do Oriente, não sei, não tenho nenhuma conexão que eu tenha a lembrança. Mas na Europa, com certeza, só pelas fotos de algumas já, né? Que país? Olha,
Eu vou dizer só o seguinte, que a biblioteca que mais me impactou é uma biblioteca medieval no mosteiro da Europa. Porque era onde tinha, né, na Idade Média, Mas em que onde lugar? existiam as Mas eu bibliotecas. quero saber o lugar. Eram os Se puder falar, né? Se puder falar o país. Não vou falar, não. Não vou falar o país, porque é uma biblioteca muito específica, ela é fácil de achar. Mas, assim, é natural que a gente tenha passado por bibliotecas de mosteiros, como, né, até como religiosos, porque era onde tinha esse conhecimento. As bibliotecas reais, depois, e outras bibliotecas institucionais, as bibliotecas das universidades, isso é muito só bom. foi depois, bem depois. Então, o conhecimento, pelo menos falando de Europa, tá, gente? Claro. Porque Oriente é outro papo, é coisa muito mais antiga. Falando de Europa, a gente tinha acesso ao conhecimento dentro do processo religioso, dentro das bibliotecas dos mosteiros. Não tinha outra saída. Não tinha outra saída. Não tinha outro local, pelo menos aqui no Ocidente. Não tinha. Tematologia, página 1. Poderia comentar a inclusão do verbete no tema neutro? Pois é. Eu tinha certeza que alguém ia perguntar isso, porque eu estava dando uma estudada hoje e me veio assim, alguém vai perguntar por que é neutro. Por que é neutro? Aqui não quer dizer que ele não seja homeostático. Claro que não é nosográfico. Mas aí, parcialmente, ele pode, né? Isso. Ele é neutro porque ainda é um processo que está em entendimento por nós, né? A gente, geralmente, temas que ainda não estão assim tão bem trabalhados, porque isso é uma coisa muito nova para a gente também, né? Essa enciclopensenidade conscienciológica, que a gente bota essa neutralidade, porque é ainda um tema que vai exigir muito mais. E a gente não pode ainda dizer totalmente assim, olha, isso é só positivo, só positivo, só homeostático. Então, principalmente temas que a gente tem ainda muito a pesquisar. Então, a gente toma essa profilaxia de colocar como temática neutra. Nesse sentido, tá? Que até essa é a técnica da tematologia. A não ser que fosse assim, né? Ortoenciclopensenidade. Aí sim, aí era homeostático. Aí era homeostático. Não é isso? Como você não qualificou, que na verdade enciclopensenidade ainda não está qualificada nem para um lado nem para o outro. Exatamente. Então ela é neutra. Eu trago aspectos mais homeostáticos do verbete, mas está em aberto. Ainda é um estudo em aberto. Ok. Antagonismologia. É uma pergunta que já foi feita, mas acho que essa pessoa não escutou, tá? Página 3, primeira linha. Poderia comentar sobre o antagonismo enciclopédia digital, enciclopédia no papel, com relação tanto às enciclopédias da Socim, quanto para a enciclopédia da Conscienciologia? Sim, aqui eu repito então mais uma vez para esse teletertuliano, que aqui antagonismo não quer dizer que uma coisa é contrária, contra, né? Mas que elas são diferentes, né? Então, essas duas enciclopédias, mesmo sendo a mesma enciclopédia, elas são diferentes. A gente vê que é quase inevitável que algumas enciclopédias aí já optaram totalmente por sua versão digital, como a britânica, né? Atualmente, já desde 2010. A enciclopédia da Conscienciologia, ela tem que ter, sim, a versão digital, ela tem, e nós estamos trabalhando agora para atualizar e sair uma nova versão digital, mas também o papel. Eu acho que a impressão em papel, ela é fundamental. É claro que para a gente pesquisar com FAID é muito mais melhor. fácil, acelera tudo. Perfeito. Mas, assim, em termos da gente enxergar assim a concretude, o trabalho, a consolidação. É como os alunos da Mabel lá, a diferença de pegar um livro, né, na mão e um e-book. Olha a diferença de você olhar uma enciclopédia com 21 volumes e você ter 21 volumes, né? Em algum lugar. Em algum lugar ali, no PDF. Virtual. Né? Enfim, dá essa sensação de que é menor do que realmente é. Então, eu gostaria, pessoalmente, eu sou fã de livros de papel, né, coisas no papel, eu gostaria que a gente pudesse manter na enciclopédia da Conscienciologia a publicação digital, claro, e pelo menos alguma quantidade
de também impressão em papel. Para bibliotecas, aqui para o tertuliário, para o nosso holociclo, enfim, para alguns locais que eu acho que a enciclopédia em papel vai mostrar assim, o resultado já desse trabalho. Então, a gente quer aí manter as duas formas. A gente não tem experiência, né, de como se dá esse arquivo eletrônico e digital nas próximas vidas, né? Porque a gente não teve ainda. A gente sabe que o papel, se não queimarem os livros não se perderem, ele vai estar por aí em algum lugar. Ele vai durar centenas de anos. A gente não sabe, quer dizer, mas o eletrônico, né, o virtual, a gente não sabe como é que vai ser isso. Pois é. Isso me dá uma sensação de insegurança, talvez um pouco do que os teus alunos sentem. Os meus alunos sentem isso. De que aquilo parece que parece que é fugaz, parece que aquilo é fugaz. Você deleta, exatamente. Toda a internet é fugaz. É fugaz, né? A sensação que eles têm, né, gente? Eu não entendo nada dessa parte técnica, posso estar falando bobagem, mas a sensação que dá é essa, né? E pessoalmente, tem graça você ter todos os seus livros no computador, em e-book? Não, eu quero ter meus livros na prateleira, ir lá, pegar, ver ele, sentir, formar esse holopenseiro, né, de livros. Eu admito aqui, eu não tenho preconceito com e-book nenhum, mas eu evito comprar e-book. Só se eu não tenho recurso, se eu não tenho como não comprar o livro papel, eu compro e-book. Não dá para anotar? Tudo bem que tem como anotar, mas não é igual. Não é a mesma coisa, né? Eu sou antiga, eu não acho, não é igual. Enumerologia, página 2. Poderia discorrer sobre a enumerologia e falar da sua construção? Sim. Aqui eu comentei já anteriormente uma pergunta da professora Nina Rosa. Eu fui pensando aqui na sequência, quase como crescendo da pensenidade envolvendo a enciclopédia da Conscienciologia, que é essa enciclopensenidade que a gente fala mais, fala de outras, mas fala mais dela. Então, eu fiquei pensando, o leitor, a pensenidade do leitor, né? Mesmo que a pessoa não tenha nenhum verbete, não tenha trabalhado na técnica verbetográfica, ao ler, pesquisar a enciclopédia, ele vai também criando uma pensenidade específica. Depois vai do próprio verbetógrafo, que além de leitor, somos todos leitores da enciclopédia, somos coautores também. De um revisor da enciclopédia, né? De um consolidador. A diferença de revisor para consolidador. O consolidador é aquele que trabalha o verbete inteiro, né? Que de começo, meio e fim. E às vezes o revisor ele revisa partes apenas. As duas funções são fundamentais e elas só acontecem, né? Só dá certo aqui o verbete se trabalhar junto. Mas o consolidador tem uma visão mais geral, ele ajuda a consolidar, a trazer o verbete assim da forma como ele vem aqui a ser publicado e apresentado nesse tertuliário. Depois tem a do propositor, aí a gente fala especificamente de uma pessoa. No caso aqui, a gente sabe que nós temos o propositor, que é o professor Valdo Vieira. Se fosse outras enciclopédias, às vezes é mais do que um propositor, mas a gente fala aqui da enciclopédia da Conscienciologia. A equipim, nós somos todos equipe intrafísica na enciclopédia, né, os verbetógrafos, até os teletertulianos fazem parte da equipim. Claro que fazem, claro que gente, vocês são fundamentais, aí vocês que me ouvem de casa, vocês são equipe intrafísica na enciclopédia da Conscienciologia. E aí, claro, né, que a Equipex, que supervisiona, que orienta, que pensou e que ajuda, né, a levar todo esse trabalho para frente. Então, foi nesse sentido, eu fui pensando, e eu não posso perder a oportunidade de falar um pouco da didática, né, da parapedagogia da chapa e do verbete. E essa é a função dessa sessão, a numerologia. É você quase ir construindo, trazendo ideias, quase numa construção, no crescendo, que façam quase como uma síntese do verbete. Então, essa foi a ideia aqui quando eu construí essa sessão. A síntese do verbete é isso aqui, é esse crescendo das várias pensenidades, desses vários atores, desses vários grupos envolvidos com uma produção desse tamanho. Quer perguntar, Maria Lúcia? Pegando esse gancho aí, Eliane, lá
no finalzinho, na página 5, você fala das enciclopédias, né? Fala um pouco mais para nós da Enciclopédia da Conscienciologia, que é a última, o número 27. Pois é, nossa, aqui a gente Puxa a sardinha. está falando tanto, né, Maria Lucas, mas é importante. Vocês vejam, eu tentei aqui pensar entre muitas enciclopédias, né, entre tantas enciclopédias produzidas, e aí eu quero fazer a justa referência ao artigo que está nessa revista aqui, ó, Holotecologia, o número 1. Né, a primeira edição da revista Holotecologia tem um artigo. Eu gosto de falar em qualidades assim, monumental, um artigo monumental da professora Cristiane Ferraro sobre história das enciclopédias. Então, ali está na referência. Foi ali que eu pensei, entre muitas, essas enciclopédias aqui. E a ideia foi trazer, ela trouxe também, numa ordem cronológica, dar uma rápida ideia para o leitor de como a gente vem construindo enciclopédias ao longo da humanidade, essa mentalidade enciclopédica, e como a gente vem sofisticando. E aí eu termino aqui, eu nem sabia, Mabel, se a revisão ia aceitar que eu citasse a enciclopédia dentro da própria enciclopédia. Claro. Certo? Que tem essa questão, né? Mas aqui, como a gente está falando de um... Faz sentido. Faz sentido, Total. porque é uma cronologia, essa Total. hoje é uma enciclopédia Total. importante. É uma enciclopédia, talvez, com o maior número de coautores que a gente conhece hoje no planeta. Claro, tem as chinesas que tem muito mais. Então, mas a gente teria... Quantos, já fizeram esse estudo de quantos autores tem na chinesa, por exemplo? Ai, tem centenas e centenas e centenas. Às vezes até milhares. Tem uma enciclopédia chinesa, se não me engano, ela tem mais de 4.000 volumes. 4.000, quer dizer... Coisa de chinês, é um né? trabalho de muita gente. Agora, na língua portuguesa, Mabel, segundo uma pesquisa feita por uma colega nossa, é a enciclopédia com o maior número de... Então, a gente teria que começar a ver isso aí em termos de recordes. Você sabe que entendeu? Nós temos hoje, na data de hoje, 19 de maio de 2017, 620 verbetógrafos coautores. Pois então, 500 500 a gente engoliu faz tempo. Nesse evento agora de agosto, desse primeiro encontro de enciclopedistas, a nossa colega Ana Rocha vai trazer um trabalho sobre a história das enciclopédias chinesas. Ela é uma sinóloga, uma estudiosa da cultura chinesa. Então, nossa, aquilo é um outro universo. A gente fala, às vezes, só da questão, né? Da questão aqui do Ocidente. Do Ocidente. Então, Maria Lucas, é isso, né? A nossa enciclopédia aqui, ela é um trabalho, é uma das enciclopédias, talvez, mais diferenciadas, porque ela é totalmente feita por sistema de voluntariado, ninguém recebe, é um processo de coautorado, né? Ela é aberta, não tem prazo para terminar. E eu quero falar uma coisa, em nome das mulheres. É uma enciclopédia praticamente coordenada por ginossomas. Não é, eu sou mulher, mas é ou não é? Não é? Os verbetógrafos são, obviamente, homens e mulheres. Mas tem mais mulheres verbetógrafos. Então, mas se você pegar, quem pega ali no laço, é tudo mulher. A gente precisava estudar isso. É verdade. Por quê? Por quê? Eu não sei explicar isso, não. Tem várias hipóteses, eu tenho na minha cabeça. Mas o fato é, quem está à frente hoje, a equipe mais próxima do trabalho da enciclopédia no dia a dia, diariamente, são praticamente 100% de mulheres. Nós temos poucos voluntários homens na Enciclosapiens. Não é? Exatamente. Os consolidadores? Consolidadores, nós temos um único homem, né? As coordenadoras da enciclopédia hoje são 2 mulheres que coordenam a IC. Elas são. E a equipe, olha, eu recebo e-mail todo dia, porque revisa isso, revisa aquilo, revisa... eu não vejo homem, é só mulher me mandando e-mail. Exatamente. Eu só recebo e-mail de mulher.
É só mulher que eu vejo ali, entendeu? Eu não sei se tem outro. Mas é impressionante, a gente teria que estudar isso. Provavelmente ex-homens, porque no Pode a enciclopédia francesa não tem uma única autora mulher. Olha aí, gente. Não tem, infelizmente. Não Olha tem aí. nenhuma. Teve mulheres fundamentais que foram assim, né, que tem histórias de mulheres incríveis, salonières, enfim. Que ajudaram, Sim, mas eles não abriram para nenhuma mulher escrever verbete. Então, agora é a revanche total. Não é revanche, até agora eu estava pensando nisso. E eu já vou brigar, Mabel, você vai pacificar a fala da Mabel. Fala, pacifica. Vamos aqui ponderar. Vamos pacificar. Não, que agora me chamou a atenção, porque realmente éramos nós, né, lá atrás, como homens, e porque agora nós todos viemos como mulher, o que a gente tem que não só colocar como legado do ginossoma, mas também o aprendizado enquanto consciências, né? Será que esse, agora está me vindo a ideia, será que esse detalhismo que é necessário muitas vezes de chinesa e de mulher que a gente tem para aprofundar mais? Porque uma coisa que está me chamando a atenção, você fala da história, né? Da história grafologia. E aí a gente tem uma série de enciclopédias, o que elas fazem? Elas fazem compilação de temas. Esse é o primeiro que fala de pessoas, das vivências das pessoas, das suas experiências. Então, aqui mostra justamente, chancela a questão da era da consciência, né? Da Helbeck, da consciência. Não, e da consciência acima do soma, né? Acima dessa da coisa, entendeu? Não foi você, eu acho que foi a Rosa que estava falando que o professor Valdo tinha um projeto que era reescrever a enciclopédia britânica com um olhar conscienciológico. Então, na verdade, é ver o mundo inteiro com um olhar conscienciológico. Né? Isso, na verdade, é isso. E aí está me chamando a atenção, quer dizer, a gente, né, colocando agora aqui no nosso papel, o que a gente veio para aprender como mulher trabalhando na enciclopédia, que a gente não aprendeu enquanto homem, né? A gente pode pensar várias coisas, mas acho que uma coisa séria é o exemplo, né? Primeiro, para anti-estigmatizar. Eu acho que é para anti-estigmatizar. Uma hipótese, gente, tudo é hipótese, eu pensando com meus botões. O estigma da mulher, né, intelectual. Então, agora é uma enciclopédia feita por homens e mulheres, mas veja, até o momento, depois da saída do professor Valdo, ela é coordenada prioritariamente por mulheres. Mulheres escrevendo em comum. Ó, para você que está estudando amizade lá, ginossomática. Não é? Espera aí, pega aí o microfone. Eu achei interessante porque é exatamente o ponto que eu cheguei. Quantas amparadoras mulheres eu tenho? Né, para mim, em particular. Agora, isso, levando aí para o holociclo, levando para livros, né, o que a gente está falando aqui, é muito maior. Então, aí vem a monja, aí você vai pensando ali no extrafísico e entra no que ela falou ali, né, que eu achei legal, até anotei aqui, vou copiar. É lógico, gente, que a consciência... A gente vir como homem agora... a consciência é muito mais do que um corpo físico, isso é óbvio, né? Mas, sincronicamente, aconteceu essa sincronicidade aí, que seria interessante um dia a gente entender. Mas eu acho que tem a ver também, porque se a gente está falando das nossas experiências, e a gente vê muito isso depois, porque a consolidação é o quê? É um acolhimento, a pessoa chega, vai falar, se expor, às vezes não sabe escrever, né? Então, é um acolhimento daquela pessoa para falar daquilo que ela tem para dizer de mais íntimo, muitas vezes, né? Então, eu acho que esse aspecto feminino, desse acolhimento, desse detalhismo também, de ter essa paciência para ajudar a pessoa. Eu acho que é uma característica muito feminina. Não sei se vocês concordam. Esse continuismo, né, gente? Olha, essa dedicação também. Vocês, quem não participa mais diretamente da Ciclosapiens, ou quem não é revisor, como a Mabel, também que nos ajuda a enciclopédia há tantos anos, não tem noção do que é produzir um verbete por dia aqui. Você vai parir diariamente. Exato, que não para não de... É um parto. É um parto. Nasceu outro. Espirrou mais um. Exatamente. Espirrou mais um. É uma parturiente mental somática. Isso equivale a editar um livro de quase 400 páginas por mês. Sem parar. Sem parar. Gente, é doideira. E eu acho positiva. Exato. E acho que as mulheres, de alguma forma, Paula, a gente tem um pouco, sabe? Acho que os homens às vezes são um pouco mais
não tem essa paciência, esse cuidado, essa maternagem mental somática que precisa para fazer esse negócio funcionar. Diariamente. Agora, é muito interessante o que você estava falando sobre esse acolhimento, porque é o que eu senti. É exatamente o que eu senti. Se não fosse esse acolhimento das amparadoras da verbetografia, eu não sei se eu ia conseguir. Tá vendo lá? Aquele amparo, o jeito de, por exemplo, passava para uma outra pessoa, ela me abordava de uma forma diferente aquele assunto. É impressionante. E eu vejo assim que cada vez que volta para corrigir, né, as partes lá, gente, dá muito trabalho. Eu quero chegar num ponto que eu não quero dar trabalho para fazer verbete, não tem condição. Ela olha, ela pensa, nossa, eu não quero, eu quero chegar nesse ponto, fazer um verbete sem ter tanta revisão, viu? Vai chegar lá, mas tudo é treino, claro que você vai chegar lá, é óbvio que você vai chegar lá, com certeza. Eu acho que ele tinha uma pergunta ali, né? Você tinha? Oi, Eliana, parabéns pelo verbete, bem teático, né, dentro do enciclopedismo. Você enxerga a relação entre a enciclopensenidade e a ocorrência de sincronicidades dentro dos temas que você escreve ou que você revisa os verbetes? Porque eu tive a ideia dessa pergunta porque em algum momento você usou a palavra azeitada, eu fui até ver se tinha na coloquiologia hoje, não tem, mas tem amanhã. Então, a palavra qual? Achei bem interessante. Azeitada? Azeitada. Azeitada. Tem no seu verbete de amanhã, Marcelo? Essa palavra. Olha, eu acho não. Eu vivencio o seguinte, dentro da enciclopensenidade, a sincronicidade faz parte. Total. Total. Não tem. Começa... tanta sincronicidade, às vezes, sobre o tema que você está escrevendo, pesquisando. O verbete que você está revisando, principalmente na questão da revisão, a gente está com um tema, daqui a pouco, a Dulce, que distribui os verbetes aleatoriamente, né, entre aspas, conforme a disponibilidade do revisor, chega aquele título que assim, você estava mexendo com aquilo, ou, enfim, ou aquilo abre uma janela para você. Eu penso que sim, tem muita sincronicidade, Marcelo. O tempo inteiro. Você deve vivenciar isso também, que você trabalha bastante, né, também com a enciclopédia, enfim, com as suas pesquisas. Sim. Em todos os sentidos, né? Quantas pessoas já disseram assim, puxa, não sei, hoje me deu uma vontade por tertuliar, eu até queria fazer... Chega aqui e era exatamente o tema que ela precisava, o que ela queria, o que ela está pesquisando, que não sei o quê, enfim. É impressionante. É impressionante, chega a ficar chata de tanta simplicidade, o tempo inteiro vai anotar, tem que anotar muito. Mas é isso, acho que esse movimento da pensenidade enciclopédica, a sincronicidade está embutida. Você trouxe um exemplo agora, né, que essa palavra está dentro do seu, e não está aqui, com certeza, dentro do seu verbete de amanhã. Joia, está ótimo. Pensar de forma universalista para a verbetógrafa é a mesma coisa que integrar povos de diferentes origens no próprio território? Vejo o exemplo da Europa com os muçulmanos e não consigo enxergar o universalismo sadio como mistura de culturas, mas sim como uma tentativa de se entender o outro sem um pré-julgamento. Não tem pergunta. Então eu vou comentar o seu comentário. A ideia de universalismo é muito maior que isso. Claro que é muito mais que a questão de povos, é muito mais... É a questão de dimensões, você tem que pensar no cosmos. Né? O universalismo é você ter uma cosmopensenidade. Isso é o universalismo. Né? Essa questão toda que a gente está vivendo hoje, né, das migrações, lá na Europa, e aqui também no Brasil, porque você sabe que a questão da Venezuela, o povo está vindo direto para o Brasil. E nós recebemos muitos haitianos, muitos africanos também, estamos recebendo muitos refugiados, e estamos, dentro do possível, dentro da nossa crise também atual, acolhendo, as pessoas estão tendo aqui uma chance, estamos recebendo muitos árabes, né? Muitos muçulmanos também, então não é só a Europa que está com esse processo, mas na Europa isso é uma coisa maior, mais visível, mais problemática. Mais presente, mais né? presente, né? E se a gente olhar aí ao longo da história da humanidade, da para-história, é evidente que a gente, né, que essas pessoas estão retornando aos locais que elas já, né, que elas já viveram também, enfim, e que toda a nossa ainda
sociedade patológica, nosso planeta, muito mais hospital que escola, tem gerado, né, toda essa problemática. E, pelo Estado mundial, pelo universalismo, né, nós não deveríamos ter fronteiras. As questões culturais, elas são alguma coisa que, né, enfim, está dado ali, mas, né, a consciência não tem em tese nem sexo, nem nacionalidade, nem etnia, né? Então, o futuro vai ser o planeta realmente no Estado mundial, com essa ideia do Estado mundial, ser de todos, e aí essa questão de fronteiras, enfim, e nós vamos ter que nos pacificar, tentar viver de uma forma mais pacífica e digna e justa, e o espaço do planeta é para todos, né? Então, nós estamos tendo que lidar com esse negócio. Isso tem a ver com a Urbex também. Claro que tem. Isso tem a ver com esse grande movimento aí, e é inevitável. E isso não é negativo, né? Ele diz que ele não concorda que o universalismo seja simplesmente... O universalismo é muito mais do que isso. Isso é só uma pontinha de uma tarefa, aí, de uma demanda que está chegando, e que nós vamos ter que dar conta, sim. Nós somos xenófobos, tem muito problema, né? A Europa, ela tem... tirando algumas culturas lá um pouco mais abertas, elas têm muita dificuldade. Me chama muita atenção, impressionante, que talvez o país que teve mais o problema, né, da xenofobia, aí, do processo dificílimo do nazismo, do Holocausto, a Alemanha, é talvez o país dos mais abertos, em termos desse... eruditos. Eruditos. Nossa, tem gente muito erudita gente lá. Cabeça hoje. Tem. A Alemanha... Sempre teve. De cada 10, 9,5, 9,99. É impressionante. Então, vocês vejam como é que é. Então, eu não entendo ainda todo esse movimento, né? E acho que a gente, devagar, vai podendo entender, mas nós temos que lidar com isso agora, e aqui nós também vamos ter que lidar com isso, gente, porque, né, nós estamos recebendo, o Brasil é um caldeirão, mas nós estamos recebendo e vamos receber muito mais gente também de outras etnias, que estão fugindo dessas zonas de conflito, de violência, de miséria, de tudo aí. Mitologia, página 3. Poderia comentar o mito da enciclopédia clássica perder o valor cognitivo com o passar do tempo? Esse mito aqui, eu propus ele, né? Eu não encontrei isso em lugar nenhum, mas eu percebo que, às vezes, a nossa cultura... a enciclopédia velha, sabe? Aquilo é velho, né? Joga lá no canto, não dá valor àquilo. Há valor histórico. Uma enciclopédia, ela é a compilação da cognição possível, do conhecimento que é possível, né? Que é proposto naquele momento histórico. Então, não tem nada mais rico do que uma enciclopédia, por exemplo, do que a própria enciclopédia francesa, ou uma enciclopédia chinesa antiga, né? Aqui, que eu vou falar rapidamente, para você estudar como aquelas pessoas pensavam, como é que estava o estado da arte, da ciência, da cultura, enfim, de todas as coisas. A enciclopédia francesa é riquíssima nisso. Vocês sabem que, recentemente, a editora Unesp de São Paulo, ela publicou 6 volumes traduzindo verbetes da enciclopédia francesa? Vale muito a pena, é muito legal. Esse é só o volume 1, né? Onde tem um discurso preliminar e outros textos, e tem pontuações da enciclopédia, vale muito a pena. E ela tem um discurso preliminar, achei isso muito, muito legal em termos de evocação. Um lado da página, o lado esquerdo da página do livro, é em francês, que foi feito pelo D'Alembert, né? Esse discurso preliminar da enciclopédia. E o outro lado está a tradução em português. Então, é super rico, assim. Vale a pena, quem quer conhecer mais um pouco dessa enciclopédia importantíssima, né, do iluminismo do século XVIII, vale a pena olhar esses vocês encontram no site da Unesp, da editora da Universidade de São Paulo, Estadual de São Paulo, né? Gente, lembrando... Oi? Quer falar? Lembrando que amanhã tem Círculo Mental Somático, e o tema de amanhã é Proexis da dupla evolutiva. Isso é um círculo que vai acontecer aqui às 9 da manhã. É um debate. Efeitologia, página 2. Como o efeito ampliador das abordagens enciclopédicas pode ajudar na escrita? Pois é, quando a gente vai tratar um tema sob a ótica enciclopédica,
a gente tem que trazer a máxima abrangência daquele tema, ampliar ao máximo aquele tema. Então, é isso que a gente faz, né, na enciclopédia da Conscienciologia, mesmo sendo uma chapa verbetográfica que sintetiza, e ela tem um tamanho específico, e no caso, comparado com outras enciclopédias, o nosso verbete é muito maior, né, ele é muito maior do que vários verbetes de enciclopédias aí mais conhecidas, né? Você tem que fazer um processo aí que não é muito simples, não. Você amplia o tema, mas você tem que ser sintético com o tema. Você tem que trazer o essencial daquele tema. Isso é muito interessante. Isso acontece com a verbetografia, né? E, então, é nesse sentido, o efeito ampliador das abordagens enciclopédicas. Mesmo que você trate um tema dentro de uma determinada configuração que parece que reduz, na verdade, no conjunto do processo, você está ampliando aquele tema, principalmente quando você faz a interremissiologia que nós temos também na nossa enciclopédia. Você vai numa enciclopédia, você vê aquele verbete daquele assunto, e ele faz remissões com várias outras verbetes daquela mesma enciclopédia. Nós temos isso na seção remissiologia, quando remete a, pelo menos, né, 15 verbetes que vão enriquecer, que vão ampliar aquele tema. Eliana, eu queria retomar aqui a mitologia, que é um mito, né, essa perda do valor cognitivo, e relacionar isso com a fatologia aqui na página 2, quando você fala na terceira linha de baixo para cima, no finalzinho ali, o valor evolutivo dos maxi-artefatos do saber, entre eles as obras enciclopédicas. E, especificamente, da Enciclopédia da Conscienciologia, eu acho que um grande maxi-artefato do saber que a gente tem são os neologismos. Então, o encontro desses neologismos que a gente vai ter numa vida futura, o impacto que a gente vai ter em ler, porque não são palavras comuns. Sim, elas estão sendo trazidas, publicadas e tratadas sob o viés enciclopédico pela primeira vez na história da humanidade, né? Eu concordo, Nina, isso aí é muito importante. E assim, daqui a 300 anos, a Enciclopédia da Conscienciologia pode ser considerada velha, mas, com certeza, né, a gente vai estar ressomando, vai encontrar essa obra, e, puxa, isso aqui já tem 300 anos, mas aí talvez encontre, né? Enfim, claro que a Conscienciologia vai estar num outro estado, vai estar num outro tamanho, e aí, essa enciclopédia ela pode ser reescrita, deverá ser reescrita, né, também futuramente, mas eu concordo que elas são, qualquer enciclopédia, se a gente for realmente, né, é um maxi-artefato de saber, né? Eliana, na parafatologia, isso aí dá uma palhinha aí para os neoverbetógrafos, ou para os verbetógrafos que fez um só e não deram continuidade, né? Fala um pouquinho sobre o amparo extrafísico de função na escrita de verbete, né, aos neoenciclopedistas. Aqui é fato, né? Parafato, é fato e parafato. E esse amparo extrafísico técnico de função acontece. Aí, quem não escreveu verbete não acredite em nada, da descrença, tem experiência e perceba, né, que isso realmente acontece. A gente percebe uma equipe extrafísica bem coesa, bem assim, evidente, interessadíssima no processo da enciclopédia, né? E a escrita tarística em qualquer nível, né, seja ela um verbete, um artigo, um relato, o próprio livro, enfim, seja o que for, né, ela tem imediatamente essas equipes se manifestam, se apresentam para trabalhar junto com os autores. Na enciclopédia não é diferente, né? Mas tem a sua experiência aí, quem não teve ainda. Dentro desse princípio que você está falando da descrença, né? Só quem já passou por isso consegue explicar o amparo de função que tem aí. E não é só no verbete, né? No segundo, no terceiro, no quarto. Você pode falar a sua experiência de hoje, por exemplo, o amparo de função que está aí com você, né? Porque quando a gente se posiciona perante a tratar algum tema que possa ajudar, primeiro ajuda a si próprio e outras consciências, imediatamente tem amparador que se interessa, né? E aí, quando é uma forma mais técnica de fazer isso, né? Claro que tem amparador técnico também que imediatamente tem interesse em que você, né, possa concluir, efetivar esse trabalho para
para fazer assistência para mais pessoas, né? Primeiro é para si e depois para outras pessoas também. Esse é o nosso grande objetivo. E a questão que eu achei que você ia perguntar sobre o mega revezamento. Só para estamos fechando aí o horário, né? Da importância disso. A gente já falou disso aqui até a exaustão, de que a primeira pessoa para a qual a gente escreve a enciclopédia é para a gente mesmo, para buscar, para se reencontrar, para se rever, né? Para se resgatar em próximas existências, né? Em relação a esse paradigma, em relação ao que nós éramos. A gente publicou um livro, o primeiro livro, com os primeiros 500 autores, que tem uma série de dados biográficos. Isso ajuda, já pensou pegar lá, futuro lá, puxa, né, a Mabel vai pegar lá, né, a Mabel Teles, e puxa, nossa, estou sentindo uma repercussão. Pô, olha os temas dessa moça aqui, que interessante, isso aqui tem a ver. Gente, isso é muito legal, né? E se a gente não fizer esse investimento agora, né, é uma ferramenta para o autorrevezamento que a gente não pode desperdiçar. Eu acho uma pena, realmente é muito sério, se a gente desperdiçar essa oportunidade única aí que a gente está tendo, dessa autoinclusão na enciclopédia da Conscienciologia. Pensenologia, página 1, sexta linha. O holopensene dos ilustradores de obras de referência. Você já estudou algo nesse sentido? Olha, aqui como a gente tenta pensar os vários atores, né, desse processo da enciclopensenidade, há pessoas que apenas não, né, apenas é pouco, que fizeram muito, ilustram, fazem ilustrações às enciclopédias que são ilustradas. Se a gente pensar na enciclopédia francesa, aqueles tantos volumes, 11 volumes só de telas, de ilustrações, a riqueza daquilo, né? Esses ilustradores que não foram os mesmos que escreveram, né, o verbete sobre aquele tema, eles também fazem parte dessa enciclopensenidade. Eles também deixaram ali a sua marca, né, pensênica registrada naquele volume. E no final de semana, temos mais um minutinho? Acho que tem muita pergunta. Não, pode falar. No final de semana, a gente esteve num evento chamado Balzac, né? Cristo Espera por Ti, Balzac do século XIX ao século XXI. E a gente conheceu já uma prévia do trabalho que está sendo feito por uma equipe de quadrinistas, né? De história em quadrinhos que está sendo feita do Cristo Espera por Ti. Então, deu para perceber assim a importância, a tarde do trabalho muito sério de quem está, em primeiro lugar, fez o roteiro, né, porque são pessoas diferentes, eu achei que era tudo a mesma pessoa, na minha ignorância. O roteirista que adaptou o livro para os quadrinhos, a pessoa que está desenhando, que está fazendo um trabalho incrível de passar para o papel assim, figuras como Zéfiro, né, que é o Laudo, o Zéfiro, a monja, todos aqueles personagens do Cristo Espera por Ti. E tem ainda uma terceira pessoa que é o colorista, que colore. Você veja a sofisticação. Né? Não é gibi, não é, já era, nem pensei nessa palavra, né? Ela diminui muitíssimo. É um livro ilustrado, é uma história em quadrinhos de alto nível que vai ser lançada em 3 idiomas ao mesmo tempo. Então, a importância desses ilustradores das obras, né? A gente pensa que é só quem escreve, não, quem também ilustra, né? A importância disso. Elencologia, né? Sinergismologia, página 2. Qual é a diferença na prática entre verbetógrafo e verbetólogo? Olha, a professora Dulcidal tem um verbete, que aí aquilo lá é uma bandiloja sobre o verbetólogo. O verbetógrafo é aquele que escreve um verbete, né? Verbetógrafo, ele grafa um verbete, ele é um autor. Ele pode ser também um verbetólogo, que é quem estuda, é o estudioso da verbetografia, da enciclopédia, ou não. Então, essa é a diferença. Tá? Um escreve, o outro estuda, e os dois podem conviver na mesma personalidade. Exato, ou não. Acho que uma última pergunta aqui, ó. Ortopensatologia, página 1. A número 2, enciclopedismo. Fale um pouco mais sobre as insignificâncias aparentes. É aquilo que a gente bate bastante, né, nos nossos revisandos, né, na enciclopédia. Claro,
clareando que essa autopensada é do professor Valdo Vieira, então talvez não fale a abrangência que ele quis dar, perdoe, porque a gente não tem como falar pelo que outra pessoa escreveu, né? Mas aqui, o que eu entendi foi o seguinte, que no enciclopedismo, o que parece pequeno, minúcia, detalhinho, bobagem, é muito importante, né? Em termos de conteúdo, na fidedignidade do conteúdo e da forma também. Então, essa insignificância é só aparente, né? Ela tem valor nos processos de expansão da auto e da heterocognição. Tem motivo de ser assim, né? Tudo de caso pensado, Tudo de caso como pensado, dizia, né? como se dizia. Ok, gente, então a gente está terminando aqui, a gente agradece a Eliana pela excelente defesa, a gente agradece os tertulianos, os teletertulianos, passamos aí para os nossos avisos e até amanhã, obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 18 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 14 perguntas enviadas online. Temos 3 convites. A Marta Brito com retrocognições durante a infância, Paula Souza com o curso Pangrafologia Verbetológica e a Ana Seres com valores evolutivos da Juriscons. Boa tarde. Dias 20 e 21 de maio, esse próximo fim de semana, será ministrado pela professora Rita Sawaia o curso Retrocognições durante a Infância, na sede da CIP no Polo Discernimento. O curso tem como objetivo abordar a ocorrência de lembranças de vidas passadas durante a infância, informar como essas lembranças podem influenciar na vida das pessoas, orientar pais e responsáveis a respeito da forma mais adequada de proceder nesses casos, e apresentar a casuística relativa a retrocognições. Mais informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@cip.com. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los, em nome da Enciclosapiens, para o curso de campo inédito, é a primeira vez que vai ser realizado esse curso, Pangrafologia Verbetológica, e vai ser realizado nos dias 26 a 28 de maio, no campus da OEC, em Foz do Iguaçu, com os EPICONs do Cidal e Hernani Brito. Os objetivos do curso é fornecer um extrapolacionismo parapsíquico sadio, por meio da construção conjunta do holopensene pangráfico e favorecer a escrita parapsíquica tarística em prol do completismo grupal do megaprojeto da Enciclopédia da Conscienciologia. Para inscrições ou mais informações, vocês podem contactar a recepção do CAEC pelo número 45 2102 1499. Esperamos vocês lá. Obrigada. Boa tarde. A Juriscons, Associação Internacional de Paradireitologia, convida para o curso Valores Evolutivos, professor Roberto Almeida. Os valores norteiam escolhas, decisões, interesses e prioridades da consciência. Você conhece seus valores? Quais as maneiras de lidar com seu conflito de valores? Os objetivos do curso: compreender a parafisiologia do sistema de valores conscienciais, catalisar a recuperação de megacons relativos aos valores intermissivos, desenvolver competências emocionais para ampliar a vivência de valores cosmoéticos, promover mudanças na vida a partir da reciclagem de valores. O curso Valores Evolutivos acontecerá nos dias 27 e 28 de maio de 2017, próximos sábado e domingo. Amanhã, dia 20 de maio, às 15 horas, haverá uma palestra sobre o tema na Juriscons. A Juriscons fica no Discernimento. As inscrições podem ser feitas no local ou pelo telefone 45 991 11 6263. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Fundamentação Teórica, a especialidade é Epistemologia, o verbetógrafo é o professor Marcelo Cover. Agradecemos a presença e a participação, uma boa tarde e até amanhã.